Olá pessoal, nesta segunda parte da aula sobre função exponencial, vamos continuar com os conteúdos. Estes foram os conteúdos da parte passada e na aula de agora vamos ver o número e, que é um número muito importante na descrição de vários fenômenos da física, e as propriedades da função exponencial. O número e nasce do cálculo dessa quantidade que vocês estão vendo na tela, 1 mais x, tudo elevado a 1 sobre x. Então, se eu fizer, por exemplo, x igual a 1, eu teria 1 mais 1 elevado a 1 sobre 1, que dá 2 elevado a 1, que é 2. Se eu diminuir esse x, caminhando ele para zero, então eu diminuiria para 0,5. Então, para 0,5 eu teria 1 mais 0,5 elevado a 1 sobre 0,5. Então, isso aqui seria 1,5 elevado a 2, que dá 2,25. Então, nessa tabela, se você fizer com a calculadora x igual a 0,1, isso seria igual a 2, aproximadamente 2,529,4. Aqui seria 2,704. E assim sucessivamente, 2,717, tudo isso aproximado, fazendo o cálculo aí na calculadora. De forma que esse número vai convergindo, ele vai ficando cada vez mais parecido com 2,718228 e assim sucessivamente. Então nós dizemos que quando cada vez mais que o x vai se aproximando de zero, esse número vai tendendo a um número cada vez mais próximo de 2,7182, alguma coisa. Ele é um número irracional, né, definido como e, provavelmente a primeira letra, né, da palavra exponencial, e definido assim. Essa é uma operação que vocês vão aprender logo no começo do cálculo 1, chamada limite. Nós dizemos que o limite dessa quantidade, 1 mais x, tudo elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, ou seja, quando eu vou aproximando-me do zero, esse número é igual a e. Então, esse número gera duas funções importantes. A função logaritmo na base x, conhecida como ln de x, também vai ser muito útil na descrição de vários fenômenos aí da física, até porque é a operação inversa da exponencial, e a própria função e elevado a x. O gráfico dessa função, por exemplo, dessa segunda função, é esse daqui, né? Nós vemos que é uma curva, ela tem um crescimento muito acentuado, né? Ela cresce muito rapidamente. Vocês vão perceber lá no cálculo 1 que a derivada dessa função é ela mesma, ou seja, a taxa de crescimento da função é a própria função exponencial. Então ela tem um crescimento muito explosivo aqui. Veja que a f de zero é igual a 1, né? Por quê? Porque é elevado a zero, como qualquer número elevado a zero, é 1. E assim sucessivamente. A f de 1, ou seja, x igual a 1, vai ser o próprio e, que é aí, como eu mostrei a vocês, aproximadamente 2,718. Quais as propriedades do gráfico da função exponencial? Então, voltando à notação de que f de x é igual a elevado a x, né? Onde a é um número positivo, não necessariamente somente o número e, mas qualquer número positivo. Se eu tiver o caso do número a maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Veja que dados 2x, né, x1 e x2, então os valores de y, o valor de y desse x é menor que esse daqui, ou seja, conforme o aumento de x, eu também tenho um aumento no valor da função, a função é crescente. No caso contrário, em que a é maior que zero, porém menor do que 1, eu terei uma função decrescente. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma função f de x igual a 0,7 elevado a x, eu vou ter um comportamento semelhante ao dessa função aqui, certo? É uma função
decrescente. Então, não tem como a gente fazer muito cálculo aqui, mas aí eu deixei pronto uma tabela da função 2 elevado a x. Né? Então, pegando os valores aqui de x menos 3, menos 2, menos 1 até o 3, né? E substituindo aqui, por exemplo, você vai obtendo esses valores de y. 2 elevado a menos 3 dá 1 sobre 8. 2 elevado a menos 2, 1 sobre 4. Isso usando aquelas propriedades que nós vimos na aula passada. E aí a construção desse gráfico seria dessa forma. Né? Veja que aqui, já para valores de x aqui não tão muito pequenos, a função ela fica bem pertinho do eixo x, né? Ou seja, ela praticamente um valor muito perto de zero. Conforme o x aumenta, e aqui 0, 1, 2, 3, 4, ela tem um crescimento aqui muito explosivo. Veja que aqui eu já não consigo representar a função f de 4. Né? A f de 4 seria, por exemplo, 2 elevado a 4, que dá 16. E na escala do meu gráfico aqui eu já não consigo representar o 16 no eixo y. Para f de 5, eu teria 2 elevado a 5, que é 32. Então veja que é um crescimento muito explosivo da função exponencial. Se eu tomar, por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre 2x, ou seja, 1 sobre 2 é 0,5, né? 0,5 elevado a x, eu vou ter também, né, substituindo na função, eu tenho esses valores de y, de f de x, e o gráfico dessa função se comporta da forma do gráfico de uma função decrescente, visto que a base é maior do que 0 e menor do que 1. Então está aqui os valores, né? Veja que também é um crescimento explosivo, só decrescimento, né? Ela em menos infinito é um valor muito alto, né? Por exemplo, a f de menos 5, eu não consigo representar aí no gráfico por conta da escala, porque seria 0,5 elevado a menos 5. Então, isso seria 1 sobre 2 elevado a menos 5. Então, pelas propriedades que vimos na aula passada, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Ou seja, o sinal do expoente inverte a fração dentro do parênteses, e aí eu teria 32 do mesmo jeito. Então, esse 32, eu não consigo representar ele aqui, porque ele já está muito longe. Certo? Ao passo que quando o x aqui vai se aproximando 2, 3, 5, 3, 4, 5, desculpa, 3, 4, 5, essa função ela vai já chegando perto de zero. Então ela tem um decrescimento também muito acentuado. Eu plotei aqui nesse gráfico as duas funções juntas, né? Eu tenho aqui em vermelho a g de x, né? Aqui como 1 sobre 2 elevado a x, e tenho aqui a f de x igual a 2x. Elas têm um comportamento inverso, enquanto uma decresce, a outra cresce, ambas exponencialmente. Bom, pessoal, isso encerra a nossa aula de função exponencial. Respondam às atividades que estão postadas aí no ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima aula.